Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. E nós estamos praticamente concluindo o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita dá. E estamos vendo aqui falando sobre a piedade. E vimos que a piedade é irmã da caridade. E a caridade é princípio, pedra angular da doutrina espírita, quando a codificação trazida por Allan Kardec nos informa que fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela não há necessidade de nada de material para se fazer a caridade. A caridade material é enquanto necessária. Essa é a orientação trazida pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico. Um dia, certamente, não haverá mais necessidade da caridade material, porque todas as pessoas terão condições de suprir as suas próprias necessidades. O planeta evolui, estamos caminhando para um planeta de regeneração. Daqui 1.000 ou 2.000 anos, certamente nós já estaremos numa condição bem melhor do que estamos agora. Mas, se a gente olhar a história, a gente vê que já caminhamos bastante. Quando Kardec trouxe a codificação, quando se falava em caridade, a caridade material, naquela época, a França estava saindo de uma revolução que mudou o curso da história. E depois da revolução, aconteceram várias insurgências dentro do próprio país, e a dificuldade, a miséria material era muito grande. Então, existem relatos, documentários e mesmo filmes contando dessas dificuldades que as pessoas, cidadãos da França, eles se degladiavam, se debatiam por conta de um pombo que alguém deu um tiro, e o pombo caiu, porque eles não tinham outro tipo de alimento, então eles brigavam por conta de um pombo, por conta de um pedaço de comida, um pedaço de pão. Quem já leu ou assistiu o filme Os Miseráveis, que é oriundo de um livro que se chama Os Miseráveis, de Victor Hugo, que é uma obra-prima da literatura francesa e mundial. Victor Hugo foi contemporâneo de Kardec, quando a gente vê aquele livro que se chama Em Torno de Rivaio, contando todas as grandes personalidades da Europa que conviveram, que foram contemporâneos de Kardec, está lá também a figura de Victor Hugo. Victor Hugo também era espírita, e ele traz nos Miseráveis uma história que mostra essa dificuldade, essa miséria que as pessoas viviam naquela época. Que ele conta a história de um senhor que se chamava Jean Valjean, e esse senhor ele furtou um pedaço de pão, e por conta desse furto, desse pedaço de pão, ele foi preso, e foi numa prisão tão dramática quanto, ou talvez até pior do que as prisões do Brasil. E foi muito sofrimento. Depois de muito tempo, ele saiu da prisão e pediu acolhida na casa paroquial, e o padre o acolheu. E, na noite que o padre o acolheu, ele furta algumas pratarias da igreja. Pegou um saco e saiu com essa prataria, e é preso novamente. E quando o soldado viu que aquelas pratarias pertenciam à igreja, eles vão com ele à igreja para devolver aquela prataria. E o padre, na hora que viu aquela situação, ele imaginou: se eu falar que realmente ele furtou, esse aí está perdido para sempre, né? Naquela encarnação não teria solução para ele mais. E o padre, de uma sabedoria, de uma bondade, de uma piedade muito relevante, ele diz ao soldado, falou assim: mas eu dei para ele essas pratarias, e ele se esqueceu de levar as outras, que eram aqueles castiçais de prata, aquelas coisas, aqueles ornamentos da igreja, ele se esqueceu de levar as outras. E, pela sabedoria do padre, pela maneira que o padre encaminhou,
ele se transformou, ele se tornou um homem de bem, uma autoridade, e cuidou muito de muitas pessoas necessitadas. Tinha uma senhora, uma jovem, que tinha uma condição de prostituição, e ela desencarna nos braços dele, pede para ele cuidar da filhinha dela, e ele cuida, passando todas as privações e dificuldades para cuidar dessa menina, até que ela se torna uma jovem muito, muito bonita, e ele protegeu essa moça e protegeu o escolhido dela durante toda uma existência, mostrando-nos que, quando nós sabemos usar a palavra, nós sabemos colocar uma situação, nós resgatamos as pessoas. E é isso que a lição está nos orientando, é isso que a doutrina espírita nos fala, para termos sempre a boa palavra. Então, é aquela situação: vou fazer um concurso, faz mesmo, eu te ajudo a estudar, eu te ajudo a pagar o curso, eu faço um biscoito para você, a hora que você estiver muito exaurida. Então, você incentivar a pessoa naquilo que ela vai fazer. Mas, muitas vezes, a gente vê que é exatamente o contrário. Não vai fazer isso, não, você não vai dar conta mesmo, porque você não estudou tanto que precisava estudar. Então, a gente tira, muitas vezes, o estímulo das pessoas. E a doutrina espírita está nos orientando nesse sentido, e para a gente ter essa piedade, não somente para com os encarnados, não somente para com a nossa família, não somente para com a sociedade, comunidade na qual vivemos, mas também para com os espíritos, porque nós somos espíritos, a única certeza que temos é que somos espíritos, e continuaremos sendo espíritos ao longo das nossas existências. Perderemos o corpo, já perdemos muitos outros, e vamos perder outros tantos, porque a proposta de Deus para as criaturas é a evolução até nos tornarmos anjos. Por isso, a colocação trazida por Kardec do nascer, morrer, renascer às vezes, evoluir sempre. Então, é esta a proposta de Kardec para com todas as suas criaturas. A proposta de Deus pela terceira revelação é a evolução. E essa evolução a gente vai conseguindo através das reencarnações bem-sucedidas. Reencarnação bem-sucedida não é aquela que eu tenho muito dinheiro, ou que eu tenho muita saúde, ou que eu tenho uma condição familiar muito favorável, uma condição social. Essa pode até ser também uma reencarnação bem-sucedida. Mas a reencarnação, nos termos da doutrina espírita bem-sucedida, é aquela que a gente atende à orientação trazida pelo Evangelho, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, e esta semana é uma semana muito propícia para que falemos sobre o Pai Nosso, porque estamos começando uma semana que no próximo domingo será o Dia dos Pais. Então, quando Jesus trouxe a oração do Pai Nosso, foi aquele primeiro momento em que Deus foi nos mostrado como Pai. Porque existiam vários deuses em outras culturas, outros povos, países, existiam aqueles que acreditavam em muitos deuses, e existia também aqueles que acreditavam em um só Deus. Porém, o Deus que eles acreditavam era muito parecido com eles próprios. Era um Deus vingativo, rancoroso, que voltava atrás nas opiniões. Quem quiser saber mais, leia a Gênese do Velho Testamento, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que são atribuídos a Moisés, que é a Gênese, Êxodos, Números, Levíticos e Deuteronômio, que são esses 5 primeiros livros, e a gente vai ver como Deus era muito parecido com as pessoas, com aquelas pessoas muito belicosas, muito guerreiras, muito vingativas, muito atrasadas mesmo. Jesus vem e conta que Deus é Pai, é justiça, é amor, é misericórdia. É Pai de todos. Portanto, se nós trouxermos para o núcleo, nosso núcleo familiar, fica muito fácil a gente entender, na relatividade das nossas condições, a presença de Deus.
Porque quando os filhos de um casal, hoje a família é bem menor, mas quando tem 2, 3, 4 filhos, e que os irmãos se desentendem, e aí deve ter muito pai e mãe que sabe a tristeza que dá a um pai, a uma mãe, a uma família, quando vê a desarmonia em casa. A gente fica procurando todas as maneiras para acalmar aquela situação. Sabemos de ódios que existem dentro de famílias. Sabemos de homicídios, que são fratricídios, cometidos entre irmãos, irmãos que uns passam os outros para trás. E aí, se a gente observar que se Deus é o Deus daquele e do outro, certamente que ele também não vai ficar tranquilo, feliz, não na mesma proporção nossa, porque ele é soberana justiça, sabedoria, vai entender que, com o passar do tempo, as coisas vão se acalmar. É só para que a gente tenha um entendimento, uma compreensão, que se todos são filhos de Deus, quando alguém prejudica o outro, se Deus pudesse ficar aborrecido, ele ficaria aborrecido porque está sendo prejudicado um outro filho dele. Então, um assassinato, uma fofoca, um mal-entendido, um passar para trás, tudo isso nós estamos maculando, nós estamos cometendo os ilícitos perante as leis da natureza, perante as leis da ação e da reação. E muitos devem estar imaginando também que não tiveram o pai que gostariam de ter tido. Com o tempo, a gente vai entendendo que o pai bom é aquele que a gente teve mesmo. Era aquele pai que nós necessitávamos de ter. Muitos jovens imaginam que não, mas se a gente voltar no tempo, a gente vai ver que o nosso pai fez muitos mais antigos, vão observar isso, mas muitas vezes também não fez aquilo que gostaríamos que eles fizessem, porque existe a disciplina, existe a organização, e que precisa ser respeitada dentro das casas. Mas, quando a gente vê muitos e muitos pais presentes, muitos pais que são mães, pais que criaram uma prole grande que, às vezes, não foram nem sequer seus filhos. É o caso do Divaldo, com os 300, 400, sei lá, 500 filhos que ele já criou ali na Mansão do Caminho. Hoje já não tem mais crianças morando lá, hoje o trabalho é diferenciado. Existem algumas casas com algumas pessoas muito idosas que ainda estão lá, mas aquelas crianças já não estão mais, mesmo porque hoje nós temos uma legislação que favorece que a família tome conta dos filhos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Chico, também, da mesma maneira, ele criou os filhos do primeiro casamento do pai, do segundo casamento do pai, quer dizer, não teve nenhum, mas criou a tantos. Mas existem outras pessoas que também fazem papéis tão paternais nas nossas vidas, que merecem também a nossa distinção, o nosso reconhecimento a eles, que é o caso do próprio codificador da doutrina. Ficamos imaginando que ele também não teve filhos naquela encarnação, não podia ter mesmo, porque o filho dele foi a doutrina espírita, foram os livros, os 5 livros que ele trouxe da doutrina espírita. Mas, no entanto, há necessidade que todos tenham essa gratidão a Kardec, que trouxe a mensagem reveladora, a terceira revelação, e a terceira revelação está consubstanciada no Evangelho. A primeira revelação é Moisés, a segunda Jesus, a terceira Kardec, com a codificação, com o Espiritismo, e está consubstanciada no Evangelho, e esse Evangelho está nos conclamando a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Dr. Bezerra de Menezes, quando a doutrina espírita chega no Brasil, Dr. Bezerra de Menezes foi um médico pai de todas aquelas pessoas que adentravam no consultório dele. Quando ele retorna ao plano espiritual, ele ainda continua, e nós já falamos várias vezes do trabalho que ele realiza no plano espiritual, inclusive pedindo à irmã Celina, a benfeitora Celina, que intercedesse por ele junto a Maria Santíssima, para que ele continuasse
naquela condição de atender os necessitados da terra. Mas existe uma história que mostra que Dr. Bezerra de Menezes, embora espírito, ele ainda colabora com todos. Poderíamos contar várias histórias, mas nos lembramos dessa, que é uma história muito interessante de uma família, de um médico que morava no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. Nessa época, o Botafogo era um bairro muito glamuroso, muitos palacetes, muitas casas muito lindas. Depois a cidade foi crescendo e foi lá para a Barra, e São Conrado, e por lá. Mas, nessa época, era essa região. E ele estava tomando refeição no final da tarde, chovia, mas chovia muito. E bateu à porta uma criança. E a criança diz a ele assim: eu vim pedir ao Senhor para ir visitar a minha mãe, porque ela está prestes a morrer. E esse médico, muito caridoso, muito paternal, ele diz a ela assim: mas está chovendo muito, vamos esperar a chuva passar. E ela fala assim: mas a minha mãe não vai esperar a chuva passar. O senhor tem que ir agora. E ele enfrentou aquela tempestade, e no juramento dos médicos, e mesmo na oração que o doutor Bezerra fez, ele fala que médico tem que ir do jeito que tiver e tem que atender mesmo o necessitado. E assim, ele pegou um táxi, que na época chamava carro de praça, né, carro de aluguel, e foram. E quando ele chega lá, a porta estava trancada, a menina diz a ele assim: eu vou passar pelo fundo e o senhor e vou abrir a porta. Mas ele fala assim: oh, me conta uma coisa, como é que foi que você me descobriu? Ela falou assim: olha, eu estava muito aflita aqui na porta, esperando uma pessoa passar para pedir socorro para a minha mãe. E nisso passou um senhor de barbas brancas, vestido de tal maneira, já mais velho, e ele me disse que não podia entrar para atender a minha mãe, mas que eu fosse nesse endereço, porque eu iria me encontrar com o senhor, e o senhor iria atender a minha mãe. E ele falou assim: como é que chamava essa pessoa que passou aqui? Ela falou assim: ele falou que chamava vovô Bezerra de Menezes. Ele achou aquilo muito estranho, mas, né, a menina estava falando para ele que era daquela maneira. E a menina entrou, abriu a porta e não apareceu mais. E ele chega no quarto daquele barracão, daquele lugar muito modesto. Tinha uma senhora realmente com muita febre, muito mal, e ele diz a ela que perguntou o que tinha, ela começou a consulta, e ela disse que estava com tuberculose, em estado terminal, e ele falou assim: eu vim para te ajudar, te medicar, cuidar de você. E ela ainda pergunta: como é que o senhor chegou aqui? Falou assim: foi a sua filha que foi lá na minha casa, pediu para eu vir aqui. E ela falou assim: não, mas o senhor deve estar enganado, porque a minha filha, ela morreu ontem. Eu falei: não morreu. Ela falou, a menina, assim. Ela falou: doutor, morreu ontem. Se o senhor está duvidando de mim, abre a outra porta e olha lá que ela está lá ainda, porque não teve ninguém para tirar o corpinho dela daqui para ser sepultada. E ele abre a outra porta e realmente lá estava a menina, o corpo da menina, o cadáver da menina. Então, o doutor Bezerra de Menezes, no plano espiritual, auxiliando as pessoas, mostrando-nos a importância da gente ter esse sentimento de caridade, de piedade, de solidariedade, de fraternidade para com as outras pessoas. Nós estamos vivendo um momento de muitas tristezas no Brasil. Cada dia a gente fica mais surpreso, se é que é possível que a gente fique surpreso com alguma coisa. E, por conta disso, nós vamos buscar nesse livro, que se chama Estante da Vida, psicografado pelo Chico, e o espírito é o irmão X, que é o mesmo Humberto de Campos, e ele conta a história que ele, Humberto de Campos, juntamente com um outro espírito que se chamava Anísio Terra, num centro espírita, e a lição que estava sendo discorrida naquela noite
era exatamente esta que estava falando sobre a piedade. E foi um negócio assim, bastante interessante, porque agora à tarde a gente estava formulando o que iríamos dizer aqui, e pensei, vamos ver no Humberto. E a hora que nós abrimos, já tínhamos visto o Evangelho, já tínhamos lido a lição do Evangelho, e a hora que nós abrimos o livro, aleatoriamente, entre aspas, está a lição falando sobre a piedade. Então, estavam esses dois espíritos no centro espírita, assistindo a palestra, juntamente com muitas pessoas que estavam falando sobre a piedade. E a hora que eles saíram, o mentor espiritual da casa disse a eles assim: vocês dois acompanhem o seu Nogueira e o seu Silva, que estão aí no público, porque existe uma situação de uma obsessão de um jovem que vai ter um surto obsessivo daqui a pouco, e seria bom que vocês acompanhassem. E eles saem, os dois espíritos, acompanhando aqueles dois senhores. Entram no ônibus, sentam os dois e começam a escutar a conversa deles. E um dizia para o outro assim: nossa, mas essa palestra sobre a piedade foi tão boa, a gente tem que colocar isso em prática. E o outro dizia assim: mas o nosso plano para hoje à noite a gente vai cumprir. E o que estava mais ponderado, que era o Nogueira, dizia assim: não, mas nós vamos deixar isso de lado, não vamos chamar essa pessoa, vamos conversar com ela, vamos ponderar que não pode agir dessa maneira, vamos usar a boa palavra, como a gente ouviu lá no centro. E o Silva dizia: de maneira alguma, ele já furtou muita coisa na minha casa, e eu vou realmente fazer uma arapuca para ele, e assim que eu pegar esse gatuno, eu vou chamar a polícia e ele será preso. E o outro: não faz dessa maneira, não fica bom assim, vamos ter mais cuidado. Não, vai ser dessa maneira. Chegaram em casa e os dois espíritos acompanhando. Chegaram lá, trancaram a casa toda, apagaram as luzes. De repente, eles ouvem um barulho. E eles correm e trancam o cômodo que estava ouvindo o barulho, que era exatamente o cômodo que tinha umas joias e uns cofres, alguma coisa assim. E a hora que eles trancam, a pessoa que estava do lado de dentro começa a pedir clemência, misericórdia, bater na porta: me tira daqui, pelo amor de Deus. Mas o Nogueira sempre achando que não podia ser tão cruel assim. Mas o Silva dizia: não, nós temos que realmente, vamos chamar a polícia. E a hora que a polícia chega, que abre a porta, vem o rapaz de 22 anos, gritando, pedindo socorro, pedindo clemência, pedindo perdão. E a hora que o Silva olha, aquele rapaz era o filho dele. Aí mostra para a gente a importância realmente da piedade. Mesmo com o mais acelerado, com o mais desequilibrado, com a pessoa que nos passou tantos dissabores, nos ofendeu ou magoou, ou que esteja prejudicando uma coletividade inteira, a justiça, sim, há necessidade que seja feita, mas a piedade para com aquele que está sofrendo é um ato de nobreza, nobreza da alma. E é esse o ensinamento trazido por Jesus e ratificado por Allan Kardec na codificação, e também exemplificado pelos nossos grandes espíritas. Dentre esses, nós destacamos Chico Xavier. Mas nós não poderíamos também deixar de concluir a nossa fala, sobretudo sobre a paternidade, sem nos lembrarmos também de João Nunes Maia, que foi o médium que recebeu a fórmula da pomada Vovô Pedro. Se Dr. Bezerra de Menezes é o apóstolo da unificação do movimento espírita, a pomada Vovô Pedro é a união dos espíritas. Então, o Brasil está unido de norte a sul, de leste a oeste, e parece que mais postos chegando, exatamente pelo trabalho tão singelo, tão modesto, mas feito com tanto amor e com tanta dedicação, que foi o trabalho de João Nunes Maia, o médium que recebeu a fórmula da pomada, e que foi muitíssimo amparado pelas orações,
foi muitíssimo elogiado, ou melhor dizendo, não elogiado, mas Chico deu muita importância ao trabalho da pomada. Quando a gente vê esse livro da doutora Marlene Nobre, que se chama Meus Pedaços de Espelho, faz muitas referências ao trabalho da pomada. E muitos outros biógrafos do Chico também falam sobre a importância dela. Nós estamos, então, concluindo esse capítulo, entrando já no mês de agosto, que é o mês dos pais, e enaltecendo esses grandes espíritas do Brasil, como se pais nossos fossem, porque são pais espirituais, aqueles que nos estão dando o direcionamento das nossas vidas. Que Jesus nos abençoe. Muita luz.